Bom, nós vamos apresentar o trabalho final, né? Nós somos o grupo 7, Rosiane, e eu sou o Célio. Nós tínhamos um quinto integrante que era o Nilson, mas por motivo diverso ele teve que sair. E apesar de todas as dificuldades de grupo que a gente viu aqui no começo, mas acho que o nosso grupo se dá bem, inclusive está sentindo falta do Nilson. E nós colocamos o título de Tecnologias no Contexto Educacional. As nossas 3 teses, eu botei uma figurinha até para perguntar o que vocês acham que é as nossas teses. Primeira pergunta, as figurinhas representam o quê? Aí, 30 segundos, né, porque o tempo está curto. Acho que é melhor você falar logo. Conectividade, jogos, isso aí. Então essas são as teses, não vou ler, a gente vai tentar falar sobre cada uma delas. A gente concordou com uma parte dessa tese, tirando uma parte aqui quando ele diz que jogos não são úteis ou não poderiam ser usados, coisas dessa natureza. Dando continuidade, então, eu vou ler, tá? Eu vou falar sobre a tese de número 33. A aprendizagem é baseada na associação entre conteúdos em um processo como uma escada, na medida em que se passa progressivamente de conhecimento mais simples para os mais complexos. Cabe ao professor seguir o currículo e ajudar o aluno a fazer as associações corretas com a sua realidade, memorizando em um primeiro momento até adquirir a capacidade de poder pensar criticamente sobre o que foi aprendendo, né? Sobre essa tese, o grupo discorda, né? E aí dá base a essa tese o pensamento de Skinner, né? Quando ele fala que no condicionamento operante um mecanismo é fortalecido no sentido de tornar uma resposta mais provável ou melhor, mais frequente. Então aqui fala da aprendizagem mecânica. Nós temos como exemplo, né, o caso do ratinho, né, que o Skinner fala sobre isso. Quando, na questão do condicionamento, o rato, ele percebe a alavanca e aí ele move essa alavanca em busca do alimento e ele recebe o alimento. Está acontecendo uma aprendizagem? Então aí a gente questiona a aprendizagem por condicionamento. E aí nós trazemos... Calma aí que eu tô... né? Aí tá o ratinho apertando a alavanca. E aí nós trazemos o Piaget, né? Para ir contra o Skinner. Por quê? O Skinner fala do método mecânico e o Piaget fala dos estágios, né, do desenvolvimento da criança, que ele acredita que a criança passa por estágios, né? À medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai estando pronta a aprender. E aí nós temos, deixa eu ver se eu consigo mexer nessa luzinha, aprendendo a pensar. É preciso que a educação cesse de ensinar ideias. É preciso ensinar a pensar. O ensino mecânico, com base na automatização, não contribui no desenvolvimento do pensamento, do raciocínio, né? Aqui é um pensamento de Kant. Então, a gente continua afirmando que uma aprendizagem mecânica, né? Um método mecânico não contribui para a aprendizagem. E aqui, conhecer não consiste, aqui Piaget afirmando, né? Conhecer não consiste, com efeito, em copiar o real, mas em agir sobre ele e transformá-lo.
Então, nós acreditamos que é interagindo com o objeto, né, é se envolvendo, é transformando que ocorre a aprendizagem, que o sujeito se constrói e ele também constrói a aprendizagem e se constrói a si mesmo, o seu conhecimento. Continuando. Pode passar? Os slides estão, pode apertar mais uma vez? Isso. E aí nós temos, né, Piaget. Isso. Para Piaget, o ideal da educação é o sujeito aprender a se desenvolver e a continuar a se desenvolver. Ou seja, a ação do sujeito numa interação com o objeto do conhecimento, em que ele se constrói conhecimento, em que ele conhece e se constrói. Desculpa que eu estou sem óculos, tá, gente? Então aqui nós temos, né, exemplificando o sujeito interagindo, né, e todo o processo. Aí eu passo para mim. Nosso amigo Célio, ele é fã de Matrix, então a gente liberou ele colocar aquela pra nossa. Agora posso aqui? Pode. Não, é pra do lado, a gente dá o botão em cima. A segunda tese que nós selecionamos, ela fala das conexões que nós fazemos com as informações, com as ideias e com as pessoas, né? E como essas conexões, elas influenciam no aprendizado, né, de fato. E aí o Sérgio colocou, né, aquele áudio legal pra gente, depois a gente vai explicar um pouquinho sobre as figuras. O processo de ensino-aprendizagem no contexto digital nos impõe novas exigências e talvez até uma redefinição do papel do professor na educação do século XXI. Essa tese ela falou muito sobre a questão da atualidade e nós achamos ela muito propícia, né, para o momento, para a gente que atuamos enquanto professores, educadores nesse contexto digital. Né? E nós trabalhamos muito nos fóruns, nos debates, nas discussões lá sobre a questão do papel do professor na atualidade, as exigências, né, que se impõem a nós, não só nós professores, mas todos que estão envolvidos direto e indiretamente com o processo de ensino-aprendizagem, o pedagogo, o secretário, o diretor, todos que estão envolvidos nesse processo aí. O cenário mudou e com isso o papel do professor ele também muda, né, no contexto digital. O perfil do aluno é outro. A gente está vendo ali a figura, né, de uma criança, um aluno, diante daquele monte de informação que chega até ele, os e-mails, chat, rede social, enfim, grande volume de informação. Essa tese ela trabalha sobre essa questão. Como fazemos essas conexões? E qual o papel do professor nesse contexto aí? Né? Como direcionar o nosso aluno a trabalhar essas informações? Porque foi falado aqui em vários nos outros grupos sobre a questão das informações, né? O acesso à informação, ao conteúdo, né, que hoje o aluno tem como a gente. Porque um tempo atrás, um tempo não muito distante, o professor ele tinha o poder do conhecimento, né? Estava com ele o poder do conhecimento, ele transmitia o conteúdo, ele tinha acesso às fontes. E hoje o nosso aluno, se a gente parar para pensar, ele está, né, aí
no mesmo nível, digamos assim, do acesso à informação. Ele também tem um acesso à informação, às fontes, ele está conectado, mas o que não pode aqui, a questão da tese, ela trabalha a questão de como mediar esse processo aí. O aluno tem informação? Ele tem, mas ele consegue transformar essa informação em conhecimento, em aprendizagem de fato? Aí que entra o papel do professor nesse contexto digital, né? É um cenário desafiador para o professor, não só para o professor, como nós já concordamos aqui, mas para todos que estão envolvidos nesse processo. É desafiador? A gente inclusive optou pela setinha nas duas direções, porque quando fala grande volume de informação, e a colega aí falou, a informação não está lá só construída pelos outros, mas pelo próprio aluno. E ela passa a ser verdade para ele e para o mundo que ele está vivendo ali. Então, para ele, aquilo é a foto lá e eu sou o domínio, né? Não é informação só de outros, é informação própria que os alunos estão construindo e estão botando hoje na internet. A internet está permitindo isso, né? Permite essa troca constante. E a questão esse cenário é desafiador. Para alguns profissionais isso é muito comum, né? Já faz parte do cotidiano, o uso das tecnologias, mas para outros não. Isso ainda é muito novo, é muito recente, e pelo fato de ser novo gera um estranhamento e gera também uma resistência por parte de alguns. Então a gente colocou ali uma escada, o professor está diante de um desafio. Alguns vão subir um degrau, dois, outros vão até metade da escada, outros vão até o fim, né? E isso vai do papel que cada um desempenha na educação, daquilo que ele acredita, né? Que o valor dele na educação, no processo de ensino-aprendizagem. Alguns não vão nem tentar, porque acho que isso foi até discutido, né, em alguns debates nossos lá nos fóruns, que alguns entendem que a velocidade com que tudo isso acontece é tão grande que ele acredita que não vai conseguir acompanhar. Isso gera uma frustração no profissional e ali mesmo ele para, ele desiste, né? Não é o que nós acreditamos. Acho que nós estamos aqui porque pensamos diferente. Então a questão do conectivismo, né? Para o conectivismo, o papel do professor é de estar mediando essa conexão, a conexão que o aluno faz com esse monte de informação. Porque a informação chega, ela chega fácil, ele tem acesso fácil, mas ele consegue transformar aquela informação em conhecimento? Ele consegue transformar aquela informação em aprendizagem de fato sem a mediação do professor? Nós acreditamos que não. Então o papel do professor aí é fundamental, continua sendo fundamental. O professor com o papel de mediar e direcionar as conexões que os alunos fazem com as informações, as pessoas e o mundo. Porque a informação chega até o aluno e o professor, enquanto mediador, ele vai orientar, direcionar aquele aluno a selecionar, a filtrar, entendeu? As informações e avaliar o que realmente é pertinente à aprendizagem. Então o papel do professor é fundamental. O aluno tem acesso ao conteúdo, o aluno está todo o tempo conectado? Sim, ele está. Mas ele consegue transformar aquilo ali em aprendizagem de fato? Ele vai utilizar no seu dia a dia, no seu cotidiano? Aí entra o papel do professor. Esse é o momento, essa figura aí, né, é a nossa cara, né, o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos no ambiente virtual de aprendizagem, a gente está ali o tempo todo trocando ideias no fórum, nos debates, no cafezinho, sempre interagindo. E legal desse curso é que eu tinha um preconceito grande com o ensino à distância. Eu acreditava que o ensino à distância não era eficiente. Então eu tinha essa coisa, né, esse pensamento. Para mim o ensino tinha que ser presencial e à distância ele não era eficiente, não ensinava. Então eu superei isso nesse curso, porque a gente realmente aprende, a gente estuda, a gente lê, né? Às vezes o ritmo é acelerado e você tem que arrumar tempo, correr atrás, tá conectado, tá aprendendo. A presença ali dos tutores, dos alunos, tutor virtual, tutor local e tal. É interessante pensar na teoria do conectivismo como uma estratégia para o desenvolvimento principalmente dos estudos nas EADs. Ao afirmar que as relações, as conexões, as buscas levam ao conhecimento e aprendizagem. É bastante relevante, pois os espaços virtuais ou ambientes virtuais de aprendizagem, essa estratégia de trabalho tem dado resultados.
toda essa conexão e apropriação, principalmente para a educação à distância, é de grande valia. Então, essa foi a segunda tese que nós escolhemos, né? Nós selecionamos. Acho que é uma tese propícia, né? No momento que nós vivemos essa figura, acho que ela reflete bem a experiência que nós estamos vivendo. Os nossos colegas vão falar da próxima agora, que são os jogos no contexto. Bom dia, eu sou a Evelyn, como já foi apresentar. Vou estar falando sobre a questão dos jogos digitais hoje no contexto escolar. Na tese que nos foi direcionada, ela falava totalmente contra a questão dos jogos hoje no contexto escolar. Só que nós fomos contra a tese, que dizia na tese, porque nós vimos que se for bem trabalhado, bem elaborado a aula, os jogos conseguem entrar no contexto escolar e até mesmo ajudar nossos alunos. Por quê? Hoje, os alunos estão todos voltados para essa área de jogos. No nosso dia a dia, a gente tem visto o quê? Que eles ganham como presentes, os presentes que eles esperam no final do ano é o PS, não sei o que lá, que nem é PS mais, né? Então, eles estão todos interessados nisso. E aí, como você vai conseguir trabalhar hoje se o aluno, tudo para ele chega de forma fácil ou de forma prazerosa? E os jogos, eles conseguem também estar estimulando o quê? A mente deles para que eles busquem algo mais, não que está somente ali proposto para eles. Alguns autores hoje já escrevem, né? Nós vimos que vários autores têm escrito sobre a questão dos jogos de forma que vai qualificar as aulas, melhorar a qualidade das aulas. Então, por isso, nós discordamos da tese que nos foi proposta. Aqui um dos autores que fala sobre jogos é Piaget, já em 1988, quando ele fala que as crianças, quando jogam, desenvolvem suas percepções, sua inteligência, suas tendências, a experimentação e socialização. Aqui não sei se na época ele estava dizendo sobre os jogos digitais, mas ele estava querendo dizer sobre jogos, a questão de você inserir qualquer forma de jogos de forma prazerosa, mudar sua aula, torná-la prazerosa. Aprender jogando é muito mais prazeroso para as crianças e adolescentes, pois os jogos fazem parte do seu cotidiano. Através deles, poderemos trabalhar com diversas áreas de conhecimento, como a matemática, o português ou qualquer uma da grade curricular. Isso aí foi dito por João Carlos Lopes, já em 2010. Então, jogos de computador. Um outro escritor, que é o Rowling, em 96, identificou 3 características interessantes de usar os jogos de computador no processo de aprendizagem. Aumento na motivação e interesse do aprendiz com a atividade do aprendizado. Aumenta a retenção de assuntos, porque ele vai interagir mais na aula, ele vai socializar com o que está sendo proposto a ele. Melhora nas habilidades de raciocínio e pensamento de alta complexidade. Segundo Prenz, em 2000 e em 2003, os jogos motivam a busca de novas soluções e assim fazem a assimilação de novos conhecimentos. Porque se a aula está sendo prazerosa, ele vai interagir com o que está sendo utilizado ali, ele vai querer buscar algo mais para poder participar do que está sendo proposto. Se aquilo não está sendo prazeroso para ele, ele vai se desfocar muito rápido. Tem até alguns psicólogos que dizem a questão dos 10 minutos que você tem de atenção, depois aquilo não é mais prazeroso porque aquilo te foge da mente, do seu interesse. Aqui alguns jogos que foram, segundo esse professor José Adolfo, da UFRJ, ele classificou os jogos mais populares, que são, nessa pesquisa, ele não utilizou somente a questão dos jogos digitais, ele utilizou os jogos mais populares e ele analisou as habilidades que são desenvolvidas de acordo com esses jogos. Foram habilidades mentais, visuais e motoras que ele analisou. Os jogos foram Forfa, jogo da memória, quebra-cabeça, palavras cruzadas, xadrez, trentes, que são aqueles jogos de encaixar que antigamente vinham um brinquedinho assim, alguns celulares também tinham, e bingo. Então, a maioria ali vai utilizar a habilidade mental dos alunos e habilidades visuais. Agora fica no 7.
Bom, aí eu pesquiso na internet, mas tem, né? Você vai achar gráfico e dados. Mas esse aí até me chamou a atenção, é uma escola relativamente pequena, mas que mostra que os alunos, em casa, eles utilizam muitos jogos. Eu tenho um exemplo prático, eu tenho um filho adolescente. Às vezes alguns colegas dele vão lá para casa e chegam lá 8 horas da manhã e 10 horas da noite eles estão lá em frente à televisão, videogame. Mas tem uma coisa muito interessante nisso. Eles utilizam muitos jogos de estratégia. E eles sentam na mesa para discutir qual é a estratégia, qual é o melhor caminho para seguir. E eles chegam no final do dia, ou cabisbaixo, porque não conseguiram atingir aquele objetivo, ou então felizes porque ganharam uns créditos a mais e vão poder continuar na outra semana em outro nível do jogo. Então o aprendizado para mim nesse momento é fantástico. Alguém que senta na mesa e consegue traçar isso uma estratégia, é um negócio fantástico. Então eu acho que a gente, na verdade, hoje, aí, quando eu disse, eu faço uma coisa interessante também, eu falei que tenho um filho adolescente e olha como é que a internet potencializa as coisas e permite agora que você, inclusive, confronte pessoas. E aí entra a história do professor catedrático, que não existe mais, mas na semana passada, ele passou mal e a gente levou ele ao hospital e o médico suspeitou já falou que era dengue. É dengue. Aí deu um medicamento, pediu para fazer alguns exames. Quando o exame ficou pronto, meu filho foi lá na internet, pesquisou o resultado dos exames e voltamos no médico. Quando ele afirmava que era dengue, meu filho questionou alguma coisa baseado no conhecimento que ele pegou na internet. O médico já falou: eu não posso afirmar, então nós vamos ter que fazer mais um conjunto de exames, um não sei o que, para poder afirmar que era ou não o dengue. Eu sei que essa história demorou uma semana, só depois de uma semana que o médico olhou os exames, já fez 3 vezes o exame para chegar a não é dengue mesmo, agora eu tenho certeza. Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação que está disponível, vai permitir que o mundo seja assim. Não existe mais catedrático, não existe mais especialista. Aquele cara que você vai lá e só ele sabe. Então, aquilo que a colega falou até lá do vídeo, né? De vocês que apresentou o vídeo, da professora falando que do Facebook e tal, e que o professor chega lá na frente, se acha o tal, os alunos estão bem melhores do que eles nessa questão de se achar o tal. Então a gente vai ter que trabalhar com esse mundo e não vai ter jeito. Por isso que eu digo que o mundo realmente está se transformando. A gente, talvez na nossa geração, não veja coisas tão diferentes do que a gente já está vendo hoje. Mas a transformação tem sido a nível de informação. No fórum, não sei se vocês lembram, que alguém citou que a cada 18 meses o volume de informações dobra. No século passado, isso talvez se demorava um século inteiro para isso acontecer. Então, logicamente, nós não vamos conseguir acompanhar todas as informações. Nós não vamos ser detentores dela. Então, essa ideia do professor ser um mediador, talvez seja a tendência mais forte. O professor tem que aprender a mediar isso, mas também vai ter que aprender a usar esses recursos. Não tem jeito. Não dá para eu competir com um aluno que sabe usar esses recursos quando eu não sei. Então, vai ser muito difícil se nós realmente não estivermos preparados para esse tipo de trabalho, assim, aprendendo a usar a tecnologia que nós temos disponível hoje. A gente tem um vídeo agora falando sobre jogos. E sobre o uso de tecnologias de comunicação e informação na sala de aula e sobre como o professor deve se apropriar delas, com o Clodomir Edson Viana, que é lá do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação e Ação Comunitária, o CENTEC. Hoje o Clodomir está aqui novamente conosco para falar um pouco mais sobre esse tema, principalmente a parte prática do uso de jogos e mídias digitais na educação básica, né? Então, como é que o professor tem que observar esses jogos? Onde é que ele busca isso? É fácil trabalhar com jogos? Fácil não é. Principalmente para o professor, porque ele está numa situação assim, que exige dele uma série de estratégias, cuidados, enfim, tudo aquilo que compõe o que é o conjunto, né, das suas atividades profissionais. Então, ele tem uma responsabilidade. Só que aí ele tem uma responsabilidade maior na medida em que ele tem que saber utilizar exatamente esses jogos digitais como um processo favorável a aprendizagens desejadas, né, naquele seu alunado.
sejam eles aprendizados, sejam elas desde comportamentais, como brincar em grupo, em jogos, em equipes, e isso a criançada já faz naturalmente. A questão é o professor saber aproveitar essa dinâmica em favor de um processo que tem como objetivo, além das habilidades, as atitudes, os procedimentos, também conteúdos. Então, relacionado aos conteúdos previstos ou numa determinada disciplina, como, sei lá, história, ciências sociais, né, geografia, ciências, enfim, ou um conjunto delas, de forma articulada. Então, uma abordagem interdisciplinar e normal, né? Sem perder a dimensão lúdica do jogo. Porque também, nesse momento que nós estamos, em que o professor então, ele está experimentando, está atento para esses jogos, a presença deles, percebe como é importante para os seus alunos comentam muito, seus alunos levam para brincar no intervalo, então é algo que está muito próximo para qualquer professor ver hoje em dia, né? Devido ao acesso, e cada vez mais é isso, né? Então uma coisa é isso, outra coisa é ele saber pensar esse jogo e essa relação lúdica da criança com esse jogo no processo educativo para atingir determinados fins, exatamente contando com o que há de positivo na exploração desses jogos, né? Então, na sua pergunta, e esses jogos educativos, eles ajudam muito o professor que está experimentando essa relação, né, dos jogos, das crianças com os jogos, no processo educativo. Facilita muito o professor porque ele já tem uma relação já indicada entre aqueles conteúdos, aqueles elementos, objetos, formatos do jogo, né, estratégias, com os conteúdos de uma determinada área. Então, a gente cortou o vídeo, é um vídeo editado, ele é um pouco maior, tem o link depois, se alguém quiser, mas que fala da dificuldade, ele começa falando da dificuldade, e realmente até porque até no nosso grupo mesmo percebi, é místico isso, tem um misticismo, vamos usar, não vamos usar jogo na escola, é místico, parece que a criança usa em casa, mas na escola é um lugar totalmente diferente, a vida da criança muda quando sai de casa para a escola. Para mim isso não é verdade, se ele usa jogo em casa, a escola também devia propiciar esse tipo de coisa. E se alguém quiser depois, a gente pode passar o link desse vídeo. Bom, o Simpec é de onde? Hã? O Simpec eu acho que eu perdi. Qual universidade? O Centro de Estudos de Pesquisa e Inovação? Era se voltar aí Mas recentemente nós conversamos. Não, ele vai sempre começar Mas recentemente nós conversamos aqui sobre o mas acho que aparece do ladinho aqui, ó, Univesp. E sobre como o professor deve se apropriar delas. Bom, a gente vai agradecer, mas ainda tem uma selfie e a coisa do momento. Bem atual. E vamos à pergunta, né? Então, aí o Matrix não foi por acaso. Porque, deixa eu botar o slide de novo. F5 vai começar. Você tem que botar lá na apresentação. Aí. Se eu perguntar aqui, quase todo mundo assistiu Matrix. Se tiver um ou dois que não assistiram, deve ser muito, inclusive. Aonde começou a mudança? Não foi quando deu a balinha, como diz o pessoal lá em casa? Quando eu disse que a gente está fadado ao fracasso se a gente não fizer nada, é porque a gente está com um conjunto de alunos que é nativo digital, eu até aprendi um termo com o Grupo 1, eu sou eu não sabia esse termo, porque quando lá em casa, fazendo televisão, chegou quando eu tinha uns 10 anos de idade. Então eu via a internet chegando, essas coisas, e acabei me interagindo com esse meio. Então, a gente pode escolher mudar. Eu sei que mudar é difícil, aí tem toda a questão do governo, as escolas, o diretor, o pedagogo, o aluno, a família do aluno. É lógico que é um conjunto enorme de coisas que precisa mudar. Mas alguém, uma hora, precisa escolher mudar. Porque se ninguém escolher mudar, vai sempre ser isso aí. Então, por isso aí a pergunta, será que nós, professores, realmente, num dado momento, não podemos escolher mudar? Fazer diferente? Levar o aluno lá na pizzaria, como alguém falou?
Ou sei lá, levar o aluno lá no pátio, vamos estudar geografia lá no pátio. Dá o primeiro passo, você quer dizer. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Porque, por mais que é difícil, 30 alunos na sala de aula, mas aquilo ali, que é ir lá escrever no quadro e fazer um negócio, eu domino. Tá tranquilo pra mim, tá ruim, eu acho que não tá muito bem, os alunos estão, mas tá bom pra mim. Desculpa, tá terminando. Eu acho que o professor, assim, já faz muito isso, sim, já tem muito professor que faz. Se a gente for pensar nos desafios que ele tem do dia a dia, nas dificuldades, nas faltas de recursos, no sistema educacional em si, o professor já tem muito professor que tenta fazer a diferença e já faz a diferença com aquilo que é possível. Talvez ele não faz tudo que ele pode, mas eu acho que já tem muita coisa fazendo, mesmo que não seja relativa à tecnologia em si, mas a fazer diferente. Eu acho que isso já é, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que isso já está assim, implícito no papel do professor. Então, assim, é evidente quando a gente fala, generalizando, tem gente que faz, mas aí a próxima figurinha que era boa, que quem assistiu Matrix, lembra que o senhor antes se virou o Neo, e o senhor antes não era capaz de desviar de bala o Neo, era capaz de desviar, mas teve um processo, ele escolheu fazer aquilo, ele escolheu fazer a diferença, ele escolheu fazer diferente. E aquilo que alguém falou aí, a zona do conforto é um negócio cruel. Ela pode estar ruim, mas se você estiver ali seguro, você vai tentar fazer aquilo continuar forever. Entendeu? Então, não mudar, foi o primeiro grupo ou o segundo, não lembro, falou da questão se o computador iria substituir o professor. E aí depois veio uma frase que se não, iria sim, aquele professor que não escolheu a mudança, iria sim ser substituído. Mas o que escolheu mudar, como nós vemos aqui, fazer o curso e tal, estamos tentando mudar, não vamos ser. Essa questão é que o curso que nós estamos fazendo é uma mudança. Será que isso não vai valer para todo mundo em algum momento? Vamos aplaudir, gente.